Então vamos lá. Iniciando então a apresentação do projeto integrador do segundo semestre de 2020. O tema do projeto é a eficácia terapêutica do uso da toxina botulínica em crianças com paralisia cerebral. É uma revisão de literatura, feito por mim, Fernando Facchini, pela Karina Miguel e pela Larissa de Souza. Certo? A Karina vai começar então apresentando um pouquinho da introdução para a gente. Uma paralisia cerebral é um transtorno do neurodesenvolvimento não evolutivo e apontado pelas evidências e pesquisas atuais como a principal causa de deficiência na infância. Na fisioterapia, dentro do objetivo de melhorar a qualidade de vida de todos os pacientes, dentro de cada quadro, algumas técnicas têm sido usadas para impedir o desenvolvimento de problemas musculoesqueléticos causados pela espasticidade, características de pacientes com paralisia cerebral. Através da revisão sistemática, serão analisadas duas intervenções, sendo a mais tradicional o uso de órteses e a mais atual, que é a aplicação de toxina botulínica em alguns grupos musculares específicos, com o objetivo de identificar a eficácia da técnica mais recente. Então, agora a Larissa vai falar um pouquinho dos objetivos, tanto geral quanto específicos. Sim, nosso objetivo geral nesse trabalho foi comparar a eficácia da fisioterapia, né, nas crianças com a paralisia cerebral e o uso da toxina botulínica na diminuição da espasticidade. O específico é o tratamento da fisioterapia convencional, a busca sobre o uso da órtese em crianças com APC e comparar a eficácia desses estudos que a gente revisou. Show de bola. Então, assim, como metodologia para encontrar esses objetivos que a Larissa falou para a gente utilizou da revisão bibliográfica sistemática sobre artigos publicados na base de dados online, através do site, então, PubMed, Pedro e Lilacs, certo? Como estratégia de pergunta pico, nós temos, então, como população, crianças afetadas por paralisia cerebral. Como intervenção, nós temos a fisioterapia tradicional. Como comparação, nós temos a toxina botulínica e como objetivo encontrar uma melhor técnica, né? Qual das duas é mais eficiente. Nossas palavras-chave foram fisioterapia, paralisia cerebral e toxina botulínica, tanto em português quanto em inglês para pesquisa. O desenvolvimento da pesquisa foi realizado através de um método de revisão sistemática, e aí nós temos, então, nessa parte de desenvolvimento, explicando quais foram os artigos utilizados, como eles foram utilizados, como eles foram selecionados e os critérios que nós usamos. Então, basicamente, nós usamos ensaios clínicos randomizados de até 10 anos atrás em língua portuguesa e em inglês. Tá? Como resultado, então, de toda essa pesquisa, de todo esse desenvolvimento, né, depois dessa tabela que a gente criou, nós tivemos, então, algumas conclusões. A primeira delas é que, de fato, a toxina botulínica tem sido escolhida como tratamento para diversas situações, e principalmente para que a toxina botulínica tem sido aceita como tratamento para paralisia cerebral em diversos lugares e cada vez mais aceita conforme as pesquisas têm saído. Algumas evidências nos trazem a ideia de que ela realmente ajuda, que ela realmente melhora a situação. Existe um aumento no número de pesquisas e revisões sobre o tema, então a gente tem encontrado coisas mais recentes sobre esse tema. Temos também a ideia e o entendimento de que a toxina botulínica ela é muito eficiente, mas ela está sempre aplicada em conjunto com tratamentos tradicionais, seja o uso de órteses, a cinesioterapia, então tratamentos, manipulações manuais da fisioterapia, estão associados à toxina botulínica justamente com esse objetivo de melhorar o paciente, então trazer uma qualidade de vida melhor e diminuir a probabilidade dele desenvolver problemas musculoesqueléticos, tá bom? Nós temos algumas vantagens no que diz respeito à toxina botulínica, segundo essas mesmas pesquisas, que trazem de que a toxina em si ela tem baixos efeitos colaterais. Então, todo grupo que foi estudado, todo grupo que a gente encontrou, poucos foram os efeitos colaterais encontrados. Especificamente, foram dois pacientes de uma pesquisa que a gente encontrou e a gente selecionou, em que esses pacientes, um deles apresentou dor, mas que não necessariamente está relacionado à toxina, e o outro apresentou um processo alérgico. A gente também, dentro da conclusão do resultado, a gente entende que
as crianças, através dos estudos que foram feitos, quanto menos desenvolvidas no que diz respeito ao processo motor dela, maior é a possibilidade e maior é o progresso que ele tem, que ele encontra, então, dentro desse desenvolvimento, dentro dessa melhora. Existe uma necessidade de melhores pesquisas e pesquisas mais fundamentadas, e isso a gente também encontrou em algumas revisões que a gente acabou lendo durante o processo de criação desse trabalho, né? Que existem muitos artigos, mas não todos eles são profundos o suficiente para a gente confirmar esse tratamento como o mais eficiente que tem hoje. Então, ele é um tratamento possível, é um tratamento que tem sido utilizado de fato. Em algumas pesquisas do exterior, ele já é muito comprovado, mas em algumas outras não. Então, fica essa dúvida que a gente não consegue confirmar, baseado em todos os artigos, de que é a técnica mais eficiente, certo? E eu acredito que seja isso. Nós estamos à disposição para dúvidas, para mais informações, e obrigado.